O que é filosofia? Usando como base o livro do Caio Prado Júnior, a gente vai mergulhar de cabeça numa pergunta que parece simples, mas que, vamos combinar, confunde muita gente há séculos. Afinal de contas, para que serve a filosofia? Pois é, vamos direto ao ponto. Alguém chega e pergunta, mas o que é filosofia? A resposta quase nunca vem fácil, né? É uma ciência? É tipo uma arte? Ou é só um monte de pergunta que ninguém consegue responder? É exatamente dessa confusão que a gente vai partir. Essa é uma ideia bem famosa, né? De que filosofia é só uma ginástica da mente. Um passatempo intelectual sem muita utilidade prática. O Caio Prado Júnior usa esse ponto de vista comum, mas só para mostrar que o buraco é bem mais embaixo. Então, o nosso desafio é esse. Se a filosofia não é só essa especulação toda, ela tem que ter um trabalho, um objeto de estudo que seja só dela, certo? E é exatamente essa função que a gente vai descobrir agora. E então, qual seria a tarefa da filosofia? Vamos ver que ela tem um papel único, que não se confunde com o da ciência. E aqui está o pulo do gato. Segundo Prado Júnior, a tarefa da filosofia é o conhecimento do conhecimento. Parece complicado, mas a ideia é simples. O trabalho dela não é estudar o universo, mas sim estudar como a gente conhece o universo. É o pensamento se analisando. Para ficar bem claro, olha só essa imagem. A ciência olha para fora, para os fenômenos do mundo. Já a filosofia olha para dentro, para como o nosso próprio conhecimento funciona. Pensa assim, a ciência estuda o território e a filosofia estuda o mapa que a gente faz desse território. Ok, mas se a diferença é tão clara, de onde vem toda essa confusão? A resposta está num nó que a história deu. Um nó que misturou o pensamento com a realidade. E é esse nó que a gente vai começar a desatar. Tudo começa lá na Grécia Antiga. Os primeiros filósofos, os milésios, procuravam uma base sólida para o conhecimento nas coisas do mundo, tipo a água, o ar. Mais tarde, Parmênides disse que essa base estava no conceito de ser. Aí veio Platão e radicalizou. Ele basicamente dividiu a realidade em duas. De um lado, o mundo das ideias, perfeito, estável, onde estaria o conhecimento de verdade. E do outro, o nosso mundo, o mundo sensível, que seria só uma cópia mal feita. Platão tinha separado bem as coisas, o mundo das ideias e o mundo real. Mas aí chegou o aluno dele, Aristóteles, e tentou juntar tudo de novo. E nessa tentativa de trazer as ideias de volta para a Terra, ele acabou criando uma confusão gigantesca. E aqui está o ponto central. O processo natural é a gente ver várias árvores e criar na mente o conceito de árvore, certo? O problema é que rolou uma inversão. O conceito que estava na nossa cabeça passou a ser visto como a forma perfeita. E a árvore de verdade, de carne e osso, virou uma cópia imperfeita dessa ideia. Friedrich Engels, que é citado pelo Prado Júri, resumiu isso de forma genial. Primeiro, a gente cria o conceito a partir do objeto. Depois, a gente vira o jogo e começa a medir o objeto real usando a cópia mental que a gente fez. É uma inversão sutil, mas que muda tudo. E o resultado disso? Por quase 2000 anos, a filosofia ficou presa nessa armadilha. Ela discutia as nossas ideias como se estivesse discutindo a realidade em si. Em outras palavras, ela passou séculos confundindo o mapa com o território. Mas, felizmente, a história não parou por aí. A partir da Idade Moderna, uma galera começou a desatar esse nó, a redescobrir o verdadeiro papel da mente no conhecimento. Foi uma virada de chave que aconteceu em etapas. Primeiro, a ciência moderna forçou a barra para separar o que é o observador e o que é o observado. Depois, Descartes deu um objetivo prático para o conhecimento. Aí veio Kant e mostrou que a nossa mente não é passiva, ela constrói a realidade que a gente percebe. E por fim, Hegel sacou que os conceitos não são coisas isoladas, mas um sistema dinâmico, todo interligado. Então, a grande lição de tudo isso é a seguinte. O nosso conhecimento não é um espelho que só reflete o mundo de forma passiva. Não, ele é um sistema ativo. A nossa mente organiza, estrutura e, de certa forma, constrói a realidade que a gente experimenta. E isso nos leva à pergunta final. Se o nosso conhecimento é ativo, qual o propósito dele? É aqui que a gente passa do mero pensar para o agir, para o mudar. E é nesse ponto que o Karl Marx entra na história. Ele pega esse método dinâmico do Hegel e aplica na única área em que quem conhece é também o objeto conhecido, a sociedade humana. Afinal, nós estudamos uma realidade que nós mesmos criamos e vivemos. E isso cria um ciclo, um loop poderoso. O nosso jeito de entender o mundo molda nossas ações. Nossas ações, todas juntas, transformam a realidade social. E essa nova realidade, por sua vez, cria um novo jeito de pensar que vai gerar novas ações e por aí vai.
É um processo que nunca para. E com isso, a gente chega no propósito final. A filosofia como conhecimento do conhecimento não serve só para a gente entender como a gente pensa. Ela serve para a gente entender como nosso pensamento vira ação e literalmente constrói e transforma o mundo em que a gente vive. E, sinceramente, nenhuma frase resume isso melhor do que a famosa tese do Marx. O objetivo final do conhecimento não é só interpretar o mundo. O ponto é ter as ferramentas para, de forma consciente, mudá-lo. E a gente termina com uma provocação. Se o jeito que a gente conhece o mundo define as nossas ações e, por consequência, o mundo que a gente constrói, a pergunta mais importante talvez seja: que tipo de mundo o nosso conhecimento de hoje está criando para o amanhã? A resposta, no fim das contas, está sendo construída por todos nós.